Numa sexta-feira, o nosso país declarou guerra a outro por razões de segurança. Suspeitava-se que o país em causa tinha mais armas químicas do nosso. Durante o fim de semana, a decisão foi comentada nos cafés, nos clubes, nas casas, entre amigos. O meu pai comentou ao jantar que era militar. A minha tia disse que ia pedir as peças outra vez. A minha mãe escreveu ao seu chat para em peixinho 74 para saber se o país dele era o pé do país que ia entrar em guerra e se precisava de asilo político. O outro, na casa da nossa mãe. Meu avô relembrou os seus tempos de guerra e manifestou sobre o que estava mal no nosso país. E eu expliquei ao meu avô que isto não tinha nada a ver com o que estava mal no nosso país, que era muito mais complicado. Ao que ele me respondeu que hoje em dia tudo tem a ver com tudo por causa da internet. Outras coisas aconteceram naquela sexta-feira, naquele fim de semana, mas esta foi mesmo a pior de todas. Um país que declara guerra a outro é um assunto Socialmente, Economicamente, Politicamente, Estrategicamente, financeiramente, historicamente, higienicamente e até ecologicamente grave para a humanidade. foi naquele fim de semana que tudo começou. Aquele fim de semana que salvaron un urso polar que ficou preso nun iceberg, que se desprendeu polo Ártico e andaba a deriva. Aquele fim de semana que fomos jogar a bola de manhã e o João torceu um tornozelo. aquele fim de semana em que a minha avó comeu tantos doces de ovos na festa de anos do meu irmão que ficou 2 semanas de cama com dores de fígado. aquele fim de semana que choveu torrencialmente, era Páscoa. Os teus pais até vieram máis cedo de feiras e foi unha chatice, porque estábamos a reunir en tua casa e xa teñamos bebido todas as garrafas do bar. sim, a nossa primeira reunião foi na casa da Tosse. Nessa reunião discutimos o mundo, a política, a vida, a última música do Mika, as notícias da atualidade, o que devíamos fazer para mudar tudo para melhor e as possíveis consequências do que faríamos para a média das notas e para o equilíbrio do universo em geral. A decisão foi rápida e evidente. No domingo, almorzamos e jantamos con as respectivas familias, sen abrir a boca. E na segunda-feira, o telejornal abriu conosco. Um grupo de ativistas do país atacante que decidiram ir de autocarro até o país que em breve seria atacado para servir de escudo humano. Anunciamos as nossas intenções. As nossas opiniões. As nossas ilusões. E a data de partida, tudo muito bem dito, numa declaração de imprensa. Estamos agora disponíveis para responder a perguntas. Quem vai conduzir o autocarro? Vão ter saudades de casa? Com tantos países em guerra, por que escolheram isto? Quando pensou chegar ao país em guerra? Quantas horas de viagem vai fazer? Tantos quilômetros. Tem alguma reunião marcada com algum representante do país prestes a ser atacado? Ou tem um calendário de atividades? Já se conhecem há muito tempo? São amigos, familiares, namorados? Quantos de cada? A vossa associação é legal? Tem nome, registro, estatutos, carta de intenções? Algum de vocês fala a língua do país de destino? Legal de telemóveis? Os escudos humanos olham uns para os outros. Não responde e dizem adeus às mídias em pose para a primeira página do jornal. Arrumamos as mochilas na bagageira do autocarro. É verdade. 5 pares de cuecas, 2 pares de calças, uma escova de dentes, 2 pares de dentes, fio dental, 5 t-shirts, um casaco, um par de tênis, shampoo, amaciador, gel de banho. Gel para o rei. Um corta-unhas, uma tesoura, cera fria para a depilação, Um kit de primeiros socorros com pensos rápidos, álcool, acetona, gás, adesiva, betadina, gadina, bodestilado, um cantil, chocolate negro. Los chorizos daquele garoto já não venden nas escolas. Detergente para lavar a roupa à mão, Bolachas Maria, jaquetas de chá, bacalhau seco, M&M's. latas de feijão vermelho, feijão frade, atum, grão, ervilhas. Cotonetes, aspirinas, trifé de Benduron, compensana, tigripinho, alcacer, segurança, barrinhas de cereais, 2 packs de 2 cervejas. Un carnete suizo, unas veladas, un sacarrollas, 4 colleres, una faca con serrillo. eu pintei o cabelo um dia antes de partir e comprei umas jardineiras novas que o dinheiro que a minha avó me deu no saco. E livros. Lucky Lucky. Corpo maltese. 3 mangas, 2 originais. A metamorfose de Kafka,
Os Três Mosquiteiros. dicionário de bolso. Em busca do tempo perdido do próximo, só um. Una copia del Código de Penal y de la Constitución tirada de Internet y impresos en papel reciclado. A obra quase completa do Albert Camus, organizada cronológicamente de trás para frente. E a obra de Alberto Pimenta, toda sublinhada e com notas de outro leitor. 2 livros da Sofia de Mello Breiner. 2 livros do Cortázar. 2 libros de Morel, corregidos. 2 livros do Mário Carvalho, das piscinas do Odar de Salatar. A colecção dos livrinhos azuis de ficção científica, o número 37 e o 72. O do Carneiro Elétrico, que até deu um filme. E da banheira de polaco com um nome que terminava em Lem. E um mapa para localizarmos a central elétrica, os reservatórios de água, o armazém de comida, o poço de petróleo. La farmacia, todos por sinal, numa cidade fronteira. Estávamos prontos a mudar o mundo assim que fosse preciso. E o preciso era uma coisa precisa, agora mesmo, sem demora. Partimos. Durante a viagem, foram vários os voluntários de outros países que se juntaram a nós por concordarem com a nossa causa. Ao final do dia, éramos quase 500, divididos em 7 autocarros, de 2 andares. Fomos a grande noticia do telejornal da segunda-feira. E na terça-feira também. O meu irmão escreveu-me no SMS que vinha aparecido no jornal. E a minha mãe deixou-me 10 recados no telemóvel, a dizer para me vestir melhor para cima, outra pilha na televisão. Ouviu-se os gritos estridentes do meu pai lá ao fundo, em cada uma das mensagens do meu voicemail. Mostraram a nossa viagem na televisão, indicando. Quando paramos a primeira bomba de gasolina, fomos todos entrevistados, em conjunto e em separado. Estávamos todos felizes. Tínhamos todos o cabelo comprido. Alguns até tinham a barba para fazer. E, sobretudo, tínhamos todos muito sono. Alguns tinham guitarra, ou batuques, ou cassetes, Os CDs, iPods com a última temporada dos Heroes, e 2 gigas de música, pop, rock. MP3 com a banda sonora ideal para esta jornada inesquecível. Estávamos preparados para o pior, que não aconteceria graças a nós. Na quarta-feira, chegamos à alfândega, mas não deram notícia nenhuma na televisão, nem autorização para passar a fronteira. O guichê de atendimento estava fechado e dormimos à porta de outro país, de quarta para quinta. Idade, 18, data de nascimento, 16 de março de 1990. nome do pai, João apelido, Silva, nome da avó. parte do pai ou da parte da mãe? Está a brincar comigo, não é? Não me lembro. Sempre lhe chamei avó. Pense bem. Idade, 19 data de nascimento, 19 de junio de 1978. nome do pai, Alberto. nome da avó. Alberto. Como que sabes se lhe estou a perguntar pelo nome do pai do seu pai ou pelo nome do pai da sua mãe? Son dos Alberto. Consegue lembrar algum traço característico do rosto do seu pai? O nariz. Só um momento, vamos averiguar. Ah! Tinha o mesmo nome do meu pai, João Silva. Por isso eu não me lembrava. Só um momento, vamos confirmar essas informações. ¿Antes de alguien de este país? No. ¿Tiene algún destino marcado? Sí. ¿Tiene algún contacto? No. ¿Alguna reserva en algún hotel? No. Quem é o que convidou? Quanto tempo vai ficar? Que carimbo este no seu passaporte? Sabe que cidadãos de países que nos declaram guerra não são autorizados a entrar no nosso país que pretendem atacar antes, durante ou mesmo algum tempo após o conflito? Pensozinho? Bem acompanhado. É casado? Já cá esteve alguma vez? Conhece alguém? Pertence a algum partido político? E o seu pai? Pertence. E a sua mãe? Pertence a algum grupo ativista? E o seu avô? Aguarde um momento enquanto vamos averiguar as suas declarações. Já passava das 2 da tarde, quando o soldado no guichê de recepção da alfândega, que até sabia dizer bom dia, melhão, obrigado, em português, porque tinha passado umas férias em Albufeira há uns anos atrás. Voltava a sublinhar que cidadãos de um país atacante não eram autorizados a entrar num país que estivesse atacado, nem vice-versa.
inspeccionaram as nossas mochilas e todas as marinhas de coletor, shampoo e cremes foram confiscadas. Deram-nos um novo formulário para preencher. Tiraram-nos uma fotografia, escanearam os olhos com raio-x, com perguntas, pagamos umas taxas não sei de quê, os selos não sei das quantas, um visto de saída, um visto de entrada, e aguardamos. Às 17 horas, a fronteira fechou as portas. Os formulários ainda não estavam preenchidos, nem confirmados, nem avaliados, nem autorizados. Tivemos que esperar até o dia seguinte. Na sexta-feira, e após 5 horas da tarde, apenas o Toninho e a Maria, que não tinham a mesma nacionalidade que nós, nem o mesmo passaporte, e por caso eram filhos de diplomatas, foram autorizados a passar a fronteira. Os 7 autocarros de 2 andares tiñan partido na noite anterior, porque se acabara o tempo de albergue e tiñan de regresar. Con eles partía a nosa última oportunidade de regresar a casa. A alfándega abría máis tarde nese día e non nos puderon atender por motivos técnicos. Uma impressora sem papel, um computador que caixa, um funcionário doente. Sexta-feira e sábado passaram-se à espera. No domingo chegaron varios reporteros de guerra a outro lado da fronteira. Ao lado para onde queríamos ir e non poderíamos entrar. Os xornalistas acompañaban o Toninho e a María. A María fez-me sinal e dixeme con xestos: Diga poder. li os mensaxes, perseguí o plano e dirixime ao Michel Tartán. Desculpe incomodá-lo, mas faça tarde. Precisamos mesmo de entrar. Somos um grupo de teatro e fomos convidados a fazer um espetáculo na próxima quarta-feira. Temos de entrar todos, ainda hoje. Senão não há espetáculo. Mas espetáculo o quê? De teatro. Isso é o quê? O espetáculo Sobre o quê? sobre uma central de energia, um armazém de comida, um poço de petróleo. Uma farmácia? Isso pertence a alguma dessas ações pacifistas? Não, que disparate! Nem pensar. Não tem nada a ver com paz. É arte. Tem alguma confirmação? Sim, temos, mas está no nosso computador. Temos de imprimir. E por que não falaram disso antes? O inspector desconfiou por breves momentos do nosso calendário de atividades. Porque não achamos necessário, respondi. E onde é que está o cenário? Não temos cenário. É um projeto site-específico. O grupo de teatro do país prestes a ser atacado tinha enviado na carta convidarnos a partir num festival que nunca tínhamos ouvido falar. A Maria e o Toninho deveriam ter muito para contar. Imprimimos o meio de confirmação e 4 horas mais tarde obtivemos autorização para atravessar a fronteira. Mas, como era domingo, só pudemos partir na segunda. Segunda vez de niño de la mañana, prontos para entrar no país preste a ser atacado, percebemos que ningún teníamos mochila. Perguntamos nos pedidos e asados da alfándega, mas responderam-nos que nunca se responsabilizaban por nenhum objeto perdido ou extraviado nas salas de espera. Entramos no país que vinhamos defender apenas com o que trazíamos vestido no corpo. Ou guardado nos bolsos. No es fácil mudar una segunda muda de ropa se queda. Sem dinheiro, nem desodorizante, nem bolacha Maria. Na terça-feira já estávamos todos instalados em famílias locais que muito simpaticamente e sem excitação nos acolheram com uma generosidade que ainda não conhecíamos no nosso país natal. Foi nesse dia que as nossas mães apareceram na televisão pela primeira vez a exigir que regresássemos imediatamente a casa. Ouvimos a declaración de nuestra hermana Natividad, traducida en María Lima, y respondemos na CNN, con ayuda de un jornalista que nos acompañaba desde el domingo anterior. Explicamos por que não voltaríamos. Explicamos que tínhamos acabado de entrar no país que queríamos, que as famílias nos tinham acolhido muito bem e que até nos tinham prestado algumas peças de roupa, que nos alimentam bem, e explicamos por que era importante estarmos onde estávamos. As nossas mães não nos deram ouvidos e mantiveram a sua posição. En nos mantivemos a nosa. Sem nos darmos conta, iniciamos um debate nacional antes do final da semana. Discutia-se pelo nosso país inteiro se nós, os filhos, devemos ou não regressar e se seria ou não útil a nossa deslocação àquele país perigo. Boa noite e bem-vindos ao Frente a Frente deste serão intitulado Vale a Pena ou Não? Temos
conosco uma mãe, um professor e um filho que não foi, e um especialista destas matérias que tentarão responder em direto às perguntas colocadas pelos nossos ouvintes e telespectadores. Durante o debate, varios argumentos a favor e en contra foron apresentados. O programa esa noite subiu do 15% para o 85% de audiência. E logo no dia a seguir, e muito curiosamente, a pátria, afinal, preocupava-se não só com os filhos que estavam no país à beira de ser atacado, mas, sobretudo, e mesmo muito sobretudo, com as mães isoladas, com as sondagens televisivas, as próximas eleições, que podem ser perdidas, já no mês que vem, o dinheiro que uns gastavam e que outros faziam. Tudo ao final preocupava muito a parte. E o porta-voz do governo da pátria apressou-se a anunciar em horário nobre que a Pátria, defenderia a todo custo os seus também muito nobres miúdos, muito corajosos e muito do futuro do país, E anunciou também que, apesar de toda a bravura, a permanência do nosso país, do país, quase a ser atacado, nada seria alterado, assim como não se alteraria a decisão anterior de fazer uma... guerra. Uma coisa não implicava a outra. Declaro, como líder de este país, que eu propio me colocaré a frente de los tanques para defender los escudos humanos. A declaração televisiva do líder do país prestes a ser atacado durante o telejornal da noite foi seguida de imagens de última hora de uma manifestação espontânea, organizada por mães que não eram as nossas, mas as dos filhos do próprio país que estava quase a ser atacado. As mães não percebiam porque é que os filhos dos outros eram assim tão importantes para o seu líder e afirmavam que se o governo se preocupasse mais com os filhos dos outros do que com os seus, que não contariam mais com o apoio de nenhuma mãe nacional. Deixariam de cozinhar, de cozer os botões e as calças rasgadas, de lavar a roupa, tal como se fora uma tragédia grega. Não era um argumento. Ao mesmo tempo, inspiradas pelas mães do país onde estavam os seus filhos, as nosas mães redigiram un novo comunicado e garantiram, en directo para varios canais de televisão, que se os seus Filhos não regresassem a casa imediatamente. que elas próprias não só, e também deixariam de fazer tudo o que as outras mães ameaçavam deixar de fazer, como se poriam a caminho. Reunimos-nos em emergência para discutir a estratégia mais eficaz a tomar e evitar a todo custo tamanha vergonha. Seria uma desgraça. Ser levado de volta para casa preso por uma orelha sem hipótese de salvação. Na quinta-feira da segunda semana, afirmamos num comunicado que não voltaríamos para casa enquanto a nossa missão não fosse cumprida. E apelamos aos nossos irmãos, primos e vizinhos para convencerem as nossas mães a não se porem a caminho. Varias voces se levantaron, contra y a favor da partida de nuestras mães. Varias voces se levantaram contra e a favor da nosa presença no país prestes a ser atacado. Varias voces se levantaram contra e a favor do ataque prestes a ser realizado contra o país onde estávamos e que não ficaria seguro se abandonássemos. O noso governo facía contas e anunciaba diariamente Quanto custaria aos contribuintes? unha operación para proteger os escudos humanos e as mães ao mesmo tempo. Quanto custaria? Un día de guerra, un día de paz e Uma estratégia. máis barata, máis eficaz e pedía para termos todos moita calma. As opiniões do país, dos governantes, dos pais e dos filhos divergiam. O que fazer? Apoyar las mães. Apoiar os filhos, apoiar o Estado. Apoiar as vítimas? E quais vítimas? As nossas, as deles? E Todas? se apoiar uns, foram inevitavelmente apoiar outros. E se estar contra uns for inevitavelmente estar contra os outros? Más de víctimas. Fillos e carrascos, Estados e mães. carrascos e vítimas. A Guerra começou. Ouviu-se a primeira bomba. O primeiro estrondo. Los primeros disparos. Os primeiros gritos, os primeiros helicópteros. As primeiras corridas. Gente a fugir. Na fronteira, os taxis triplican o preço e facen negocio con os pasaxeiros, con os rebeldes, con os atacantes. E as pessoas Correm, fogem, escapam. Evadem-se. Desertan. Quieren partir. perdem-se nos vários becos da mesma nação. Torcem braços e pernas para poderem ser levadas para o hospital e saírem dali. Os soldados exaustos entram pelas casas adentro, só para caírem nos sofás e tirarem as botas por uns momentos. Assistimos ao vivo a tudo aquilo que na televisão era considerado colateral.
civis colaterais, fillos colaterais, historias colaterais, biografías colaterais, sofás colaterais. Y asistimos ao silencio aterrador a seguir a todo isto. nunca nos mostran os momentos en que tudo para e os momentos antes de todo comenzar. Nunca ninguén nos dixo que a partir do momento en que a guerra comeza todos queren o mesmo. que a guerra termine. E se a guerra non termina por inteiro, todos queren que termine individualmente. E un a un, todos corren, fogen, Escapan, Evádanse. Deserto. queren aquí. pérdense nos varios verbos da mesma. Llevamos ya 10 años concentrándonos frente a unos que piensan que son los que escriben la historia, que son los que tenemos ahí delante. Prometí volver y si no vuelvo no es culpa mía. Y ese fue el motivo por el que el 8 de abril de 2003, hace casi 10 años, atacaron y asesinaron premeditadamente a periodistas. Porque no debemos olvidar, hay que volver a recordarlo. Esa mañana atacaron la sede de Al Jazeera, la sede de Abu Dhabi y el Hotel Palestina, los 3 lugares en los que se encontraba la prensa internacional. Prometí volver. Es que no podemos quedarnos callados contra la impunidad. Ellos tienen impunidad para matar. No es culpa mía. Creo que les va a salir mal, no van a poder borrar a esta ciudadanía consciente que tiene que luchar para que no nos roben los derechos. La necesidad de reivindicar la memoria, porque en la reivindicación de la memoria ya se conquista un espacio de justicia. Justicia. Y si no vuelvo no es culpa mía. Es que el pueblo que olvida está condenado a volver a repetir los mismos errores. Sabor amargo. El de mi exilio. Hoxe, ademais, por circunstancias da vida, cúmplense 16 anos do asesinato de Xosé Couso, e estos son fragmentos de entrevistas de hai 6 anos, de 2010, e parecemos unha nova forma a través de Patricia e dese acto frente a un. Entón,